Eu operei uma miúda, uma jovem de 13 anos, a mamas grandes, mas ela tinha nada mais nada menos do que uma gigantomastia. Só para perceber, eu tirei-lhe 3 kg de mama. Agora eu pergunto, acham bem uma miúda com 13 anos vai ao médico e diz: oh filha, tens que esperar até aos 18, vais levar com sofre com 3 bullying, quilos se das calhar costas, entretanto, não mais é? 5 anos e depois vens cá ter comigo. Para mim não faz sentido. No 101 Lab de hoje vou falar com o Dr. Ângelo Rebelo, figura incontornável da área médica e da cirurgia plástica e da cirurgia estética. Quando uma doente me diz assim: eu gostava de pôr maminhas porque o meu namorado disse: olha, eu não opero doentes para namorados, nem para casamentos, nem para batizados, não é? Nós temos que transmitir à pessoa aquilo que conseguimos, que achamos que vamos conseguir fazer. Eu nunca faço uma consulta de cirurgia estética sozinho com o doente. Está sempre acompanhado. Tenho enfermeiras a acompanhar-me na consulta. E isto tem vários aspectos importantes. Eu já tive a oportunidade de ver. É uma logística. Bilateralmente. Sim, ou seja, sim, é bom para nós, estamos defendidos, porque é histórico e está descrito há imensos anos. Houve cirurgiões plásticos assassinados, não é? Eu vou guardando, sempre que vejo nas redes sociais, no Instagram, as inteligências artificiais, os robôs, isto. Eu tenho uma coleção de coisas que eles mostram e eu digo assim, isto é pura e simplesmente assustador. Assusta? Assustador, mas eles nunca vão ter uma coisa que nós temos. Eles agora estão a trabalhar a enganar-nos, a achar que o robô vai ter sensibilidade. Nunca vai ter sensibilidade. Dr. Ângelo, seja bem-vindo ao 101 Lab. É um prazer estar aqui a falar consigo. Temos esta conversa aqui de cerca de 1 hora. Eu é que agradeço, Dr. Rui, pelo convite. Para mim é não só um prazer como uma honra estar e falarmos um bocado sobre as nossas vidas profissionais. O foco aqui vai ser profissional. Eu aqui neste podcast, portanto, é um podcast focado em medicina, em figuras, em personalidades da medicina. E claro que o seu nome veio à baila já há muito tempo, portanto, muito obrigado por aceitar o convite. É de facto uma figura incontornável da medicina e da cirurgia plástica em específico, portanto, estou muito entusiasmado por ter esta conversa consigo. Obrigado. Vamos só aqui combinar uma coisa: não me trate por Dr. Rui. Rui. Está bem. Eu vou tratar pelo Dr. Ângelo, mas trata-me por Rui. É assim, ficamos no registro aqui. Está combinado. Jovial. Está combinado. Está top. Portanto, o Dr. Ângelo é licenciado em Medicina em 1980, portanto eu ainda não era nascido, internato de Cirurgia Plástica de 84 a 1990, eu tinha 1 ano. Sim. Quando é que surgiu aqui a ideia da cirurgia plástica? A ideia da cirurgia plástica surgiu quando eu estava a fazer o curso de Medicina, a Faculdade de Medicina, que estava em Santa Maria, e no 5º ano tínhamos uma cadeira que é a cadeira de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética, naquela altura lecionada pelo professor Batista Fernandes. Pronto, ele era um excelente professor e conseguiu fazer com que eu ficasse apaixonado pela cirurgia plástica. Eu fiquei a perceber que a cirurgia plástica tinha qualquer coisa de diferente na área da medicina em relação àquilo que nós podemos fazer pelas pessoas. Fez-me sentir que eu podia ser útil a alguém. Claro que os médicos são úteis aos doentes em todos os aspectos, mas achei que aquilo era uma forma de ser útil um bocado diferente. Quando diz diferente no sentido... No sentido de nós conseguirmos fazer coisas que eram quase impossíveis. Falamos em desastres em que as pessoas ficam deformadíssimas e conseguem-se fazer reconstruções e transformar as pessoas a voltar a ter uma vida mais ou menos normal e mais ou menos aceitável, embora isto eu também me apercebi quando comecei a frequentar estes meandros e quando eu me apaixonei pela cirurgia plástica no 5º ano de Medicina, eu dei-me um clique e comecei imediatamente a frequentar voluntariamente os bancos de cirurgia plástica. Eu fui falar com um dos chefes de equipe de cirurgia plástica e pedi-lhe para ir aos bancos. E ele disse: está bem. Assistir, ajudar, estar presente. Vestia a batinha e comportava-me como se eu fosse um empregado do Estado, como se estivesse a fazer o meu internato e a fazer a minha urgência obrigatoriamente. Para mim foi muito bom, foi muito agradável. Foi uma escola fantástica, porque eu a partir daí nunca mais larguei a cirurgia plástica. Ou seja, depois de passar dos bancos, fui conhecendo os cirurgiões plásticos e pedi
A fase seguinte foi a um deles se eu podia começar a assistir às consultas dele no hospital e eventualmente às cirurgias de rotina. Isto foi uma progressão. Passei a fazer isso, depois esse cirurgião, que era o Dr. Orlando Cabral Barreto, depois comecei a ajudá-lo na privada, onde o que nós fazíamos, ele fazia e eu ajudava, essencialmente era cirurgia estética. Portanto, há aqui um percurso que me puxa para a cirurgia plástica, mas muito cedo me puxa para a cirurgia estética. Para algumas pessoas, desculpe, porque algumas pessoas até vai surgir aqui a dúvida qual é a diferença entre cirurgia plástica e cirurgia estética. Pronto, e eu acho isso muito importante explicar e as pessoas perceberem. A cirurgia plástica é um todo. A cirurgia plástica surge mais ou menos por alturas da Segunda Guerra Mundial, tal e qual como havia a cirurgia geral, que fazia um paralelo. A cirurgia geral fazia tudo. Fazia ortopedia, fazia neurocirurgia, fazia ginecologia, fazia tudo. Geral, não é? Geral. Era um geral. E hoje em dia não é assim. O ginecologista é o ginecologista, o traumatologista é o traumatologista, o neurocirurgião é o neurocirurgião. A cirurgia plástica era exatamente a mesma coisa. Quando eu comecei, e na altura em que a cirurgia plástica surgiu, o cirurgião plástico fazia tudo. Fazia os queimados, fazia cirurgia reconstrutiva, fazia cirurgia oncológica, fazia microcirurgia, fazia cirurgia pediátrica, fazia tudo e mais alguma coisa. Depois começou a evoluir e também se começaram a desmembrar e a especificar. Então, o que é que eu quero explicar com isto? Que a cirurgia estética, para mim, isto é, para mim, e a prova é o que se passa em alguns países do mundo já há algum tempo, a cirurgia estética é um ramo, que eu chamo assim, da cirurgia plástica, que trata exclusivamente a parte estética. A parte estética tem a ver, pode ter a ver alguma coisa, e tem com certeza, com a função, mas não é a primeiro objetivo, a parte funcional. A primeira parte é a forma, é a estética, e depois por tabela, em algumas situações, vem obviamente a parte funcional. Lá está. Muitas pessoas não médicas, não é? Que não estão por dentro das especialidades, associam muito a cirurgia plástica a algo muito mais específico. Ou seja, se calhar quando estão a pensar em cirurgia plástica, pensam logo na verdade estão a pensar em cirurgia estética. É engraçado. E não, não fazem esta relação de, como estava a falar, dos queimados. Sim, sim. E... Mas sabe que não é só algumas pessoas, mesmo alguns médicos têm alguma dificuldade ou têm falta de conhecimento de perceber que a cirurgia estética não sei se posso dizer, é uma subespecialidade quase. Pode. Vou-lhe dar alguns exemplos. Na América Latina, eu pertenci a imensas sociedades de cirurgia estética mundiais. Eu fundei a Sociedade Portuguesa de Cirurgia Estética e nesses grupos mundiais a que eu pertenci, em alguns, nomeadamente nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, a cirurgia estética que eles chamam cosmética americana é neste momento uma especialidade autónoma e reconhecida nos Estados Unidos. Certo. Assim como nós não temos a especialidade da cirurgia plástica facial, e eles nos Estados Unidos têm como sendo uma especialidade também autónoma a cirurgia plástica facial. Houve um movimento que eu acho que deve estar moribundo ou deve estar a morrer na Europa, de se fazer o mesmo na Europa, de criar a autonomização da cirurgia estética e criar a especialidade da cirurgia estética. É um paralelo com o que aconteceu com a medicina estética. Certo. A medicina estética lutou, eu lutei, fiz parte das lutas da medicina estética em todo o mundo também, na América Latina, na Argentina, no México, no Brasil. A medicina estética já é reconhecida como uma especialidade autónoma já há bastante tempo, chegou agora a Portugal e eu estava na luta de fazer o mesmo pela cirurgia estética, mas acho que já não vou conseguir chegar lá. Está-se cá em banho-maria, não é? Está em banho-maria, há alguns projetos interessantes nesse sentido, mas é um tema muito complexo e que dava para fazermos um podcast inteiro. Haveremos de fazer mais para a frente. É muito interessante isso que fala. E a cirurgia estética aqui vai nos remeter muito para o assunto que eu queria trazer a este podcast, que é, nós temos vindo aqui uma corrente nos últimos, eu diria nos últimos 10 anos, a nível europeu, mas cara também mundial, podemos dizer mundial, em que cada vez há mais pessoas a cederem a poderem fazer cirurgia estética.
Não só a cirurgia, também a parte da medicina estética, os tratamentos, os botox, ácidos hialurónicos. Portanto, há aí uma corrente muito forte. Você tem notado isso nas suas clínicas? Sim. Tem mais público agora? Sim, isto é assim. Pode haver várias causas para explicar isso. Uma das causas é os mídia, não é? Nós estamos numa época das redes sociais. As redes sociais têm uma influência enorme no que se passa, e a mim assusta mais vezes um bocado. Eu acho que é negativa. Eu sou um bocado negativo nestas coisas. Já vimos. Eu sou realista, não sou negativo. Eu nestas redes sociais sou um bocado negativo. E temos a prova disso. Nós assistimos já nestes últimos anos a alguns episódios das pessoas quererem ser dollies, não é? Eu quero ficar igual ao Ken. Sim. Eu tive pessoas que chegaram a ir à consulta com fotografias do Ken e da não sei quanto. Eu quero ficar. Mas eles nos Estados Unidos levavam isto a sério e faziam. Percebe? Levavam à letra mesmo. Sim, levavam à letra. Imensas pessoas que fizeram. Tinham lá o quadro assim, não é? Da menina. E apareciam nas redes sociais e apareciam nas comunicações sociais a dizer: olha, eu era assim e agora sou assim. Agora pergunto, hoje, em 2025, continua-se a ouvir falar nisso? Não. Morreu. Calmou? Morreu. Sim. Porquê? Porque de facto aquilo era uma aberração. E depois isto faz-me lembrar um bocado as figuras culturais que, eu não vou dizer nomes agora que não interessa, de várias áreas de desporto, etc., que aos 30, 20, 30 e tais, aquilo é uma coisa espetacular, não é? Mas depois não nos mostram quando eles têm 50 e 60 anos. E eu costumo dizer que estas figuras que se deformaram sob o ponto de vista estético, fazendo verdadeiras aberrações, depois não mostraram o que é que aconteceu a essas pessoas 5 e 10 anos depois. Porque provavelmente algumas suicidaram-se. Percebe? Agora, o que é que acontece neste mundo? Neste mundo é um mundo, respondendo e continuando, está muito dependente de informações, e as pessoas, eu sei que eu conheço vários países, as culturas são um bocado diferentes e são mais levadas umas do que outras, mas em termos da nossa cultura e do nosso país, nós numas coisas sempre achámos que éramos atrasados, não é? E estamos a recuperar em vários aspectos da sociedade, mas há noutros em que esse acompanhamento está a ser muito rápido nas coisas que eu acho que não devia ser, não é? O que se chama os trendings, não é? As modas, talvez. Sim. Exato. Nós temos alguma influência, mesmo sem querer, sentimos essa influência. Agora, a medicina estética, falando nos últimos 10 anos, tem evoluído muito mais do que a cirurgia estética. A medicina, ou seja, os tratamentos, o que nós consideramos os tratamentos não invasivos, os não cirúrgicos, têm evoluído. É lógico, não é? Se nós são mais acessíveis também. Se nós oferecermos a uma pessoa uma alternativa menos agressiva, tudo bem. Agora, há que distinguir as coisas, não é? Aqui, na minha experiência, isto é sempre. Eu quando as pessoas falam em cirurgia estética, e alguns dizem, o paciente, eu não tenho pacientes, o único que tem que ser paciente sou eu. Eu tenho doentes, porque eu sou médico, não é? Ou os clientes, eu já ouvi alguns dizer, o meu cliente, eu não estou aqui a vender nada. Loja de roupa. A fazer, tanto é assim, e eu provo-lhes por A mais B, que fazendo cirurgia estética é um ato médico. Portanto, basta ir aos códigos de nomenclatura da Ordem dos Médicos, da Organização Mundial de Saúde. Uma mulher ou uma jovem que vem à minha consulta sem mamas tem um diagnóstico codificado de ter uma hipotrofia ou uma atrofia mamária. Certo. E eu vou-lhe fazer um diagnóstico, vou-lhe fazer uma terapêutica, que é fazer uma mamoplastia de aumento. Tudo isto existe. As gorduras são lipodistrofias, as mamas grandes são hipertrofias ou ptoses, os liftings são dermoptoses cervicofaciais. Portanto, eu recuso sempre quando diz o cliente, o paciente, não. Eu sempre habituei as pessoas. A abordagem médica, em primeiro. É médica. Eu sou médico, tenho a minha função de médico e está ali o doente. E, portanto, estou ali para o servir, para o tratar, dentro dos conhecimentos e da sabedoria que eu tenho. Faz sentido, mas o que eu vou vendo nestes últimos tempos é que as pessoas estão cada vez mais têm cada vez mais sede destes tratamentos, não se calhar da cirurgia, mas dos tratamentos não cirúrgicos, como o doutor estava a dizer. Sem dúvida. E rapidamente nós entramos, ou podemos entrar aqui quase num limbo em que, como é que eu ia dizer isto? Em que os pacientes, ou os doentes,
procuram tratamentos que se calhar não precisavam de os fazer. E os médicos vão fazendo. Não, isso é importante. Entramos numa parte comercial depois. Sim, isso sabe o que é? Infelizmente, já não é de agora. Já tem muitos anos e eu já verifiquei isso há muitos anos em muitos sítios. A parte da estética tem várias faces. Várias faces. E uma das faces é que quem vai para a estética, infelizmente, um dos cliques que os move para ir para a estética, cirurgia ou medicina, é a parte monetária. É o money, não é? É a parte comercial. E isso é muito atrativo. Mas depois as pessoas esquecem-se que isto não pode ser assim. As coisas têm que ser feitas com outro tipo de responsabilidade, com formação, com conhecimento, porque as coisas... Eu já não gostava muito de usar a palavra banalização, mas a banalização da medicina é perigosa. Tem os seus problemas e tem as suas consequências, infelizmente, como nós vamos sabendo no nosso dia-a-dia profissional. Agora, o que é que tem que se fazer? As pessoas têm que ser educadas e os médicos também têm que ser educados a saber dizer não. Eu ainda hoje aqui na consulta, fiz hoje aqui no Porto, digo não. Eu tentei fazer consultas, eu faço consultas 2 vezes por semana. Vejo, não interessa quantas pessoas, mas dentro desse número de pessoas eu tenho sempre uma determinada percentagem que eu recuso fazer a cirurgia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ou a pessoa tem uma expectativa que não vai corresponder àquilo que eu devo fazer, muito alta normalmente, ou não precisa de fazer nenhuma cirurgia e tem as alternativas, que é a medicina estética, que são, e há outras até que nem uma coisa nem outra precisam. Chegamos a ter esse exagero, não é? Mas aqui o importante é o médico ser honesto. O problema destas coisas em estética é a honestidade, a segurança e a formação. Portanto, são coisas muito importantes. O médico, se for honesto, ele julga assim: se eu vou dizer esta que não, vou perder esta, vou perder 500 euros, é menos 500 euros que vem aqui para o bolso. Mas ele não sabe, porque é inexperiente, que isso vai ter um mau resultado, ou a pessoa vai reclamar porque não viu resultado nenhum, não é? Vai entrar no ciclo negativo. E depois ele não vai ganhar 500 euros, vai perder se calhar 2.500 porque perdeu 5 doentes a seguir, em vez de ganhar 5 doentes. Isto é uma postura que eu nos meus 30 anos de cirurgião plástico e 40 de médico, portanto, cirurgião plástico, eu quando digo, estamos a falar em cirurgia estética, cirurgia, a especialidade, mas eu já me dedicava à cirurgia estética antes de tirar a especialidade. Sim. Eu sempre tive aquela noção de que era muito importante ser frontal com os doentes. Pragmático. E fazer, isto aqui tem muitas nuances e muitas coisas. A pessoa chega ao pé de mim, ainda sou muito nova para fazer isto, ou já sou muito velha para fazer aquilo. Eu tenho sempre um discurso nas minhas consultas, não é chapa 2, mas é um discurso que tem um determinado tipo de chavões, certo, que encaixam em tudo. Eu digo, a minha forma de trabalhar não há idades, ponto número 1. Okay. Eu digo, a minha clínica está em frente à loja do cidadão, eu digo, as idades é ali para a loja do cidadão. É em frente. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Observar a pessoa transmitir o que é que lhe desagrada ou o que é que não gosta, e eu fazer um diagnóstico. A partir do momento que eu faço o diagnóstico, eu digo-lhe, tem esta indicação cirúrgica ou não tem indicação cirúrgica. E se eu dou a indicação cirúrgica, a partir daí passa à fase seguinte, que é explicar o que é que eu vou fazer. Exato. Que técnica cirúrgica é que vou fazer, como é que se faz, que anestesia é que se faz, como é que é o pós-operatório, se tem dores, se não tem dores, as complicações, os riscos, todas essas coisas. Médico. Pronto, o médico. Fazemos a anamnese, fazemos a história, o diagnóstico e a proposta terapêutica. Portanto, se a pessoa tem... Eu digo isto porque há pessoas que ficam às vezes muito escandalizadas. Eu tenho vários exemplos, mas dou-lhe um exemplo para concretizar isto. Eu operei uma miúda, uma jovem de 13 anos, que... 13. A mamas grandes. Mas ela tinha nada mais nada menos do que uma gigantomastia. Portanto, ela tinha uma hipertrofia mamária, já estava no grau seguinte, que era a gigantomastia. Só para perceber, eu tirei-lhe 3 kg de mama. Agora eu pergunto, há idades para se fazer isto? Acham bem uma miúda com 13 anos
vai ao médico e diz: oh filha, tens que esperar até aos 18, vais levar com sofre com 3 bullying, quilos se das calhar, costas, entretanto, não mais é? 5 anos e depois vens cá ter comigo. Para mim não faz sentido. O diagnóstico é feito, fiz prótese de mama, uma senhora de 72 anos, pá, que disparate, então a mulher já está com os pés para a cova, vais fazer uma coisa. Não, eu não sou juiz, eu não sou Deus Nosso Senhor, eu tenho que servir as pessoas. O que é que a pessoa tem? Está saudável? Pessoas que chegaram a dizer: eu não me interessa a idade, eu cheguei à altura, eu não pude fazer, nunca sabia que podia fazer, consigo fazer, faz. Se não tem nenhuma contraindicação, qual é o mal de ir fazer isto à pessoa? A pessoa fica muito feliz, tenha 2 anos de vida, tenha 10 anos de vida, que ainda por cima hoje em dia é imprevisível, claro. A esperança de vida aumentou. Não vejo uma justificação para rotular as pessoas pelas idades. Tem indicação clínica médica, faz, não é? Avança. E depois há aqui esta questão que eu acho que é importante nós também aqui falarmos no podcast, que é a questão dos dismorfismos, que vai se vendo muito na medicina estética, acredito que na cirurgia estética também, e para vocês cirurgiões há de ser bem mais talvez complicado de gerir depois estas questões de dismorfismo, ou seja, uma pessoa até pode ter indicação para uma cirurgia estética, é executada, portanto fazem a cirurgia e no pós-tratamento, não é? Nas primeiras avaliações, isto não ficou bem como eu queria, e que do ponto de vista clínico aquilo até está perto do perfeito. Como é que gera isso? Isso é uma das coisas mais importantes em cirurgia estética. Eu acho também em medicina estética. Isto para mim é quase filosófico, isto para mim é quase metafísica. É muito importante porque isto chama-se a expectativa em relação ao resultado. Portanto, o cirurgião tem que ter, depois, isso vai-se adquirindo com o tempo, a experiência de tentar perceber numa consulta o que é que a pessoa quer. E qual é a expectativa? Quando uma doente me diz assim: eu gostava de pôr maminhas porque o meu namorado, assim, olha, eu não opero doentes para namorados, nem para casamentos, nem para batizados, não é? A senhora tem uma indicação, tem que ter consciência do que vai fazer é por si, não é? E se chegarmos todos a acordo, se tiver indicação e a proposta que eu lhe fizer está de acordo com o que eu quero, vamos fazer. Depois, explicar muito bem esse aspecto é fundamental. Nós temos que transmitir à pessoa aquilo que conseguimos, que achamos que vamos conseguir fazer, porque os resultados dependem de muitos fatores. Pois. Várias perspectivas até, digamos. Há aqui duas perspectivas diferentes. Mesmo tecnicamente, depende de muitos fatores. Falando, nem vale a pena falarmos em cirurgiões diferentes e técnicas diferentes. Não é por aí. O mesmo cirurgião fazendo a mesma técnica, nós temos fatores que não controlamos, temos fatores que desconhecemos. Eu faço uma mamoplastia de redução. A pessoa tem problemas de cicatrização, a pessoa tem metabolismos alterados. Eu faço rotinas a toda a gente, tudo e mais alguma coisa. Está bem, mas eu também pergunto que medicações é que tomam. Está bem, está lá a história clínica toda. Mas para as pessoas, fazer suplementação alimentar não tem problema nenhum. Mas tem. Claro que tem. Mas pode ter. E pode até criar complicações num pós-operatório cirúrgico. Portanto, há muitos fatores que estão aqui metidos que... o que é que eu acho que é importante neste tipo de atuação do médico com a doente? Pelo menos é assim que eu me sinto bem. Eu quando vejo a pessoa, quando vai à primeira consulta minha, e posso lhe dizer já que a minha primeira consulta é muito rápida, não demora muito tempo. 98 ou 99% das pessoas não reclamam por isso, porque é a minha forma de estar e a minha maneira de trabalhar. Eu vejo pessoas que vêm do Luxemburgo ou da Suíça e eu faço sempre as perguntas para começar a conversa, para empatizar. Então, quando é que chegou? Cheguei hoje às 9 da manhã. Quando é que se vai embora? Vou hoje às 6 da tarde. Vim só para a consulta. A pessoa fez este trajeto tudo e está comigo no máximo 10 minutos na consulta. Ok. No máximo. Pronto. O que é que isto quer dizer? Que está tudo condensado, mas está tudo explicado. E as pessoas, quando vão fazer uma consulta destas, eu não fiz uma consulta para despachar. A minha forma de trabalhar eu fiz uma primeira consulta de 10 minutos. Sabe quanto tempo é que eu depois vou seguir a doente? Toda a vida. Pois. Percebe a diferença? É que eu vou seguir a pessoa toda a vida. Tenho um pós-operatório, mesmo as pessoas que estão fora, as pessoas sabem que eu vejo no dia seguinte,
as que vêm fora têm um período mínimo que têm que ficar cá, as de cá eu vejo na semana seguinte, 3 semanas depois, 3 meses depois, 6, 9, 1 ano, todos os anos, percebe? Portanto, é este acompanhamento que faz nós, quando as expectativas não são muito boas, ou nós não conseguimos perceber, ou não conseguir dar o resultado da expectativa que a pessoa tinha, mais vale não adotar essa pessoa. nós não é? com este seguimento estamos sempre a tempo de poder. Eu digo às pessoas assim: eu estou aqui para ajudar, Claro. e estou para fazer aquilo que vocês querem. Não ficou bem à primeira, pá, há muitos fatores aqui que estão. Eu fiz tudo by the book, não é? O cozinheiro também vai lá meter o bifinho como mete todos os dias. Aquilo está tudo bem, um dia o bife queimou, não é? E ele continua a ser o mesmo e fez com o mesmo cuidado, mas há uma série de intercorrências e de imprevisíveis que podem acontecer. O que é que eu digo? Nós estarmos preparados para isso, saber resolver isso e estarmos sempre do lado do doente e o doente do nosso lado. Claro. Porque a empatia e o estar o doente com o médico é meio caminho andado para o resultado ser bom. O doutor Ângelo acha correto afirmar que nós temos que, nós, quando digo nós, os clínicos, de qualquer área, que temos que entrar dentro da cabeça, ou tentar entrar dentro da cabeça do doente? Faz sentido isso? Faz sentido, até podia ser um bocado mais exagerado, mas isto eu acho que tem muito a ver com... Eu quando comecei não era assim, obviamente houve uma aprendizagem feita por mim, feita por muitas razões, mas sobretudo com os doentes, não é? Quando eu estou a fazer uma consulta e o doente dá 3 passos para entrar no consultório, já tenho meio retrato feito do doente. O perfil, fala do perfil psicológico até da pessoa que está a entrar. E a forma da pessoa, eu estou a fazer consulta, a forma da pessoa olhar para mim, eu perceber se eu estou a falar, entrar por um ouvido e sair por outro, certo. Percebe? Porque eu explico tudo naquele tempo condensado, mas as pessoas levam tudo escrito, percebe? Tudo e mais alguma coisa escrito. E a pessoa depois não pode dizer, eu não ouvi, eu não sei o quê. E tem outros aspectos que eu gosto de referir e que eu acho que são importantes. Eu nunca faço uma consulta de cirurgia estética sozinho com o doente. Nunca. Está sempre acompanhado. Nunca. Tenho enfermeiras a acompanhar-me na consulta. E isto tem vários aspectos importantes. Eu já tive a oportunidade de ver. É uma logística. Bilateralmente. Sim, ou seja, sim. Bom para nós, estamos defendidos, porque estamos. Então, a cirurgia plástica e a cirurgia estética, já falei para a plástica, já saltei. É histórico e está descrito há imensos anos. Houve cirurgiões plásticos assassinados, não é? Estavam sozinhos e depois as relações foram-se agudizando. Eles estão sempre a ver a pessoa sozinha ao primeiro dia, segundo dia, o terceiro dia, vêm sempre sozinhos. E um dia houve um que levou um tiro, por exemplo. Tem noção que isso vai ser um spoiler do podcast, vai? mas percebe a ideia? Sim, nós estamos a defender-nos, mas também estamos a defender a pessoa. Como sabe, nós trabalhamos com o corpo dos pés à cabeça, e eu tenho que ver uma pessoa nua, não é? E a pessoa nua, se estivermos sozinhos, é capaz de não se sentir tão à vontade como tendo uma enfermeira ao lado, não é? Claro. Criamos todo um ambiente para que a pessoa se sinta confortável e não se sinta minimamente minimizada. Claro, faz sentido. Essa abordagem acho que faz todo sentido e também é o que o distingue aqui nesta área, não é? Eu queria também perceber aqui algo que me inquieta um pouco. Não tenho dormido muito bem a pensar nisso, que é, acha que atualmente os médicos estão a perder a parte humana? Infelizmente sim, mas não é, isto é para todas as especialidades, e eu verifico isso e infelizmente e tristemente não sou eu que digo isso, mas constatamos vários colegas que nos encontramos de outras gerações, obviamente. Sim. Eu não estou de maneira nenhuma a querer fazer disto um conflito de gerações que não tem nada a ver com isso. Mas eu ia lhe perguntar se existia aqui uma questão geracional de médicos. Existe uma questão, não só essa, mas também existe uma que eu acho que está na base disto tudo, que é uma questão de formação também, as formações, e estamos noutra coisa que infelizmente estamos com dificuldade em controlar, que é a massificação do digital, não é? Nós agora já estamos a um ponto que eu acho assustador, que é a inteligência artificial daqui a pouco. Faz diagnósticos médicos e tudo, coisas do género. Faz consultas, faz tudo. Quer dizer, eu mesmo durante o Covid,
eu nunca parei de trabalhar dentro das limitações que eu tinha, que me impunham, porque eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de operar. Agora, faz-me confusão, eu nunca aderi às videoconsultas. Eu tenho que mexer no doente, eu tenho que sentir, exame clínico, eu tenho que tocar, eu tenho que cheirar. Eu tenho que ver um doente num todo, quando está sentado à minha frente na cadeira, eu não estou só a ver a expressão dele com os olhos e com a boca e isso tudo. A expressão corporal vai dizer qualquer coisa também, certo, ao mesmo tempo. certo. Portanto, eu acho que isto a videoconsulta deve ser, na minha ótica, encarada de uma forma excepcional. Numa situação para sentar na Austrália não pode mesmo vir à consulta. Não, e tem uma coisa que aconteceu e vai mostrar para não estar à espera. Sim. Agora, banalizar, como se vê hoje em dia, nós vamos aos sites dos grandes grupos privados de saúde e todos têm lá videoconsulta, consulta ou videoconsulta. Lá está, vem sempre então aqui a perspectiva de faturação, porque é assim, eu tenho a ideia que também no nosso país existe um bocado esta dificuldade em falar de dinheiro e do dinheiro associado à medicina. Isto pode ser até um tema um pouco sensível. Nós vivemos num país e se calhar numa cultura que está instalada, que é falar de dinheiro assim um bocado é desconfortável para muita gente. E eu acho que as pessoas também acabam por se esquecer. Os médicos vão para a medicina porque à partida têm um conceito, querem ajudar o próximo. Isso. No teor mais bonito, não é? O Hipócrates. Exato. Ajudar o próximo, não é? Ajudar as pessoas, mas também nos esquecemos que o médico, como qualquer ser humano, também tem que ganhar dinheiro. É normal. Sim. Só que entramos aqui numa questão geracional que estávamos a falar, que era a geração mais jovem está só concebida ou vai para a medicina ou quer ser especialista de cirurgia plástica ou fazer as competências lá da medicina estética ou de outra especialidade qualquer só para ganhar dinheiro. Isto, cada pessoa é uma pessoa, como é óbvio, há de tudo, mas você consegue perceber aqui um problema de geração? Isto pode ser um problema. Pode ser, isto é assim, isto é tipo pescadinha de rabo na boca, não é? Se nós vivêssemos num país em que havia alguma abundância e que não seria o dinheiro a razão para mover as pessoas, não é só nestas especialidades e na nossa área, em várias áreas. A situação que existe, o poder de compra, todas essas coisas fazem as pessoas se preocuparem e terem que saber como é que vão ganhar dinheiro. Se isto tem alguma influência na escolha de vou para médico, ser médico já passou por muitas coisas. Havia famílias que, se o pai era médico, tinham que ser todos médicos para ali geracional, fora, não é? Geração. se o outro era engenharia por aí fora, e depois passou por uma outra fase em que se começou a perceber que se calhar o médico podia ganhar algum dinheiro e na privada, e que se calhar podia ter um tipo de vida diferente. Isto vai aumentando este pensamento quando entramos nas áreas das especialidades, não é? As especialidades sempre foram mais ricas em termos de tipo de trabalho que se faz. Estamos a falar de todas as especialidades. O trabalho tem que ser mais remunerado, porque uma consulta, com o respeito todo que haja por uma consulta, não vai ter o mesmo trabalho do que uma cirurgia que pode demorar 5 horas, 6 horas, 3 horas. Portanto, isto faz com que este tipo de profissional tenha outro tipo de remuneração. Se o que leva as pessoas, o que move as pessoas é o valor material que vai se sobrepor àquilo que a pessoa realmente gosta de fazer, eu já há muitos anos a esta parte que digo que eu acho que, infelizmente, se nós fizéssemos um inquérito à população, mas nem precisamos ir à população, vamos aos médicos, eu tenho a certeza que há uma percentagem, mas não é de agora, atenção, há uma percentagem brutal de especialidades que são especialistas por várias razões e não por quererem ser aquela especialidade. Eu sou do tempo em que as pessoas escolhiam uma especialidade que era para não ir para a província ou para ir para não sei onde, percebe? Para não apanhar os últimos lugares, no fundo, de vagas que haviam espalhadas pelo país fora. Por isso eu acho que há muita gente que está desinserida daquilo que gostaria de fazer e se calhar nunca mais vão fazer na vida deles. Isto faz com que
as coisas não podem correr bem, percebe? Um profissional que esteja, isto em todas as profissões. Vai levar à frustração, não é? Eu sempre disse, eu prefiro se calhar ter um filho que seja um bom varredor de rua do que um mau engenheiro ou um mau arquiteto ou um mau médico. Quer dizer, ele vai ser frustrado, vai ser não realizado toda a vida e não vai ser bom também para ninguém. Mas infelizmente as coisas estão um bocado neste pé hoje em dia. Eu vou ouvindo médicos a dizerem: eu soubesse o que sei hoje, eu não tinha ido para a medicina. E eu penso assim, mas alguém que foi fazer um curso de 6 anos, não é? Base, 6 anos, depois fazer mais 4, 5 anos de especialidade e chegar à conclusão: eu soubesse que sei hoje, tinha ido para a engenharia, mas o que é que medicina tem a ver com a engenharia? Porque lá está, vem muito o pensamento financeiro que está na moda agora, não é? As pessoas querem trabalhar pouquinho e ganhar muito dinheiro. Eu também gostava, mas claro, as acaba por pessoas ser foram complicado. Movidas por outras intenções, ou subconscientemente ou conscientemente, não sei, não vou analisar, mas isso depois mais tarde ou mais cedo vai à superfície, vai à tona, e as pessoas só prova que realmente não estão bem inseridas naquilo. Mas isto, na minha experiência e perspectiva de vida e realística, não é fácil dar a volta a isto, porque nós estamos numa política, numa conjectura do país em que as coisas estão todas muito interligadas e parece que não conseguimos desenrolar os nós, que aquilo está Já tudo estamos cheio em de nós. Campanha eleitoral, não é? Já estamos aqui em campanha eleitoral, mas é melhor eu não dizer. Eu costumo dizer que este país está como está, podemos agradecer aos políticos e aos juízes, percebe? Portanto, mas isto eu digo desta maneira assim um bocado en passé, ou sem ser en passé, mas infelizmente isto é verdade, porque as pessoas olham muito para si próprias, para os seus interesses pessoais. Está muito egocêntrico a sociedade. É como aquilo que estava a dizer há pouco da medicina. Eu quando fui para a medicina, as pessoas foi-se ouvindo ao longo dos anos: a medicina não tem que ser um sacerdócio. Ok, não tem que ser, mas também não tem que ser o oposto, não ser nada de medicina. Pois, claro. Tem que haver um meio termo e temos de ter tempo para tudo, mas se fazer uma dedicação. Eu de facto, a parte comercial é uma parte que me afeta muito, percebe? Porque eu, por exemplo, eu já fiz ao longo da minha carreira várias tentativas neste país de pôr a minha atividade profissional em prol das pessoas que não têm dinheiro e ajudá-las. Eu já me ofereci para ir trabalhar gratuitamente para o Hospital de Serpa, por exemplo. Tinha lá o meu amigo que era diretor. Eu disse: eu venho aqui uma vez por mês, não sei o quê. Já não é muito comum isso. Esta geração já não está muito virada para aí. Não, nunca. Ouça, a minha geração já não está muito virada para aí. Se eu lhe contar coisas que se passam comigo, nem vale, ouça, é horroroso. Mas isto para lhe dizer que isto, na altura, eu não fazia isso por sacerdócio, fazia isso por gosto, por vontade. E o que é que eu queria, onde é que eu queria chegar? Eu dizia-lhe: eu venho aqui, mas tens que me deixar operar aí umas mamas a umas alentejanas que não têm dinheiro e que não podem ir para a privada. Eu venho cá, faço os basaliomas dos homens que andam no campo e faço essas coisas todas, mas tens que me dar a benesse de vez em quando de fazer assim umas coisas. Isto está para lhe dizer que eu sei que a parte comercial tem que existir com determinada conta, peso e medido, na minha perspectiva e na minha forma de ser, porque eu não posso ir comprar ali o pão ou o leite a dizer: olha, isto foi a boa vontade, eu fiz boa vontade, agora eu gostava que nós estivéssemos no tempo em que se fazia troca de géneros, não é? Troca de serviços. Dás uma galinha e eu tiro-te um quisto de sebáceo ou uma coisa assim parecida. Mas para pagar contas vai ser difícil depois. Mas isso não dá. Portanto, como não dá, se caindo na realidade, eu acho que as coisas podem ser feitas, as pessoas podem ganhar dinheiro na mesma, mas podem ganhá-lo de uma forma não exploradora, percebe? Porque o que se vê hoje em dia, sobretudo na nossa área da estética, quer-se fazer, seja a que título for e a que custo for, só por ganhar dinheiro. Portanto, isso está mal. O Dr. Ângelo disse que é realista, eu sou um bocado negativo nestas coisas, por acaso. Em relação à estética, lá está, dava aqui um episódio inteiro só para falar disso. Mas vamos pensar que isto, pode ser que esta geração ainda vá a tempo e que dê aqui uma volta. A tempo estão, é só querer. Sim, acho que sim. Isto nós vamos pensar pela positiva. E eu agora gostava de tentar entrar um pouco
nesta fase final do podcast, na cabeça empreendedora do Dr. Ângelo. O Dr. Ângelo estava um bocado, ainda há uns segundos estávamos a falar, a dizer-me a sua idade. O Dr. Ângelo não para, está sempre de um lado para o outro. E eu admiro isso. Eu com 36 anos, houve uma fase em que eu estive imigrado, em que fazia viagens semanais. Eu durante 7 anos andava sempre semanalmente a viajar. E eu vejo o Dr. Ângelo, deve ter a idade do meu pai. Deve ter 60 e tal anos, ou 70, deve ter a idade do meu pai. 71. Pronto, tem a idade da minha mãe. 53, não é? 54. 53, tem a idade da minha mãe. E eu admiro como é que se não para. Vamos acabar o podcast, daqui a nada já vai apanhar o avião. Para ir para baixo. Bom, eu desde miúdo que trabalho, não é? Portanto, isto está um bocado na massa do sangue e está na experiência. E há sempre um ditado, o povo tem muitos ditados importantes, um deles que diz: quem corre por gosto não cansa, não é? Portanto, eu acho que eu sinto-me bem a trabalhar. Eu sou, podem-me chamar o que quiserem, workaholic, essas coisas todas cá por aí fora, mas eu não me interessa disso para nada, nem estou muito preocupado com isso. Gosto de trabalhar, gosto de estar ativo. A mim, se eu tiver, por exemplo, férias, é uma coisa que me faz muita confusão. Fica estressado nas férias? Sempre fica ansioso? Fico. Eu acho que sou um adrenalina dependente, não é preciso, porque as cirurgias e o ver doentes, para mim continua a ser uma coisa de grande responsabilidade. Eu não vou fazer nunca uma cirurgia assim, isto é mais tranquilidade. Não. Eu vou fazer como se fosse quase a primeira cirurgia que eu estou a fazer, com o mesmo grau de preocupação e de cuidado, porque eu sei que com muitos anos que nós temos, sabemos que tudo pode acontecer sempre. Os imprevistos são imprevistos exatamente por isso. Mas é que nós temos, eu ponho sempre as pessoas que estão comigo na sala de operações, tenho muita gente nova a trabalhar comigo e estou-lhes sempre a incutir o espírito de isto não é bem um altar, não é? Mas há tempo para tudo, percebe? E então há momentos de determinados passos da cirurgia que são mais cruciais e que nós devemos estar mais concentrados. A concentração tem que existir sempre, mas os níveis de concentração sempre, mas alteram. E isto é uma coisa que eu tento transmitir para que as coisas corram bem e não haja... Porque no fundo, a minha profissão, nós vivemos porque há pessoas, porque há doentes. Portanto, nós temos que as respeitar. Se queremos ser respeitados e querer que elas gostem de nós, temos que gostar delas e respeitá-las também. Acha que os médicos atualmente não estão a deixar de gostar das pessoas? Não sei se gostam. Eu estou preocupado muito com o computador, o exagero do uso do computador, percebe? Acho que, agora vamos entrar na inteligência artificial. Já entramos. A minha filha dizia, mais nova, tenho 4, uns que já são muito mais velhos do que o Rui, e esta tem 11 anos. E ela dizia-me, papi, preciso que me compres uma coisa. O que é? A Alexa. Eu disse, Alexa? O que é isso da Alexa? Sabe o que é Alexa? Sim, claro que pronto. sei. Então pronto, ouça, não vão precisar de muito, percebe? E isto a mim causa uma certa preocupação, porque eu vou aguardando, sempre que vejo nas redes sociais, no Instagram, as inteligências artificiais, os robôs, eu tenho uma coleção de coisas que eles mostram e eu digo assim, isto é pura e simplesmente assustador. Assustador, mas eles nunca vão ter uma coisa que nós temos. Eles agora estão a trabalhar a enganar-nos, a achar que o robô vai ter sensibilidade. Nunca vai ter sensibilidade. Nunca vai ter o tato. Não, impossível. E isso é uma coisa Entramos num plano quase da metafísica, não é? Metafísica. Eu acho que isso é, para mim, uma das coisas que me deu sempre muito gozo de ser médico. Eu fiz clínica geral, eu fiz tudo, não é? O que me deu sempre muito gozo na relação médico-doente é nós entrarmos no mesmo barco, percebe? A empatia numa consulta, o primeiro contacto, a empatia é fundamental para que haja sucesso em tudo e nomeadamente no resultado do tratamento. E falando também em resultados de tratamento, para atingir bons resultados, o Dr. Ângelo tem que ter uma equipa por detrás da marca Dr. Ângelo Rebelo. Sim. Sei atualmente quantos membros de equipa, quantas pessoas é que têm a trabalhar por si? Na clínica eu tenho cerca de 25 empregados, portanto, isto só para explicar às pessoas. Muita gente pensa que uma cirurgia ou o cirurgião é um ato isolado, não é? E não é. Eu acho que
pelo menos na minha forma de trabalhar, tem que se construir uma equipa que, desde a recepcionista que saiba atender o telefone, isto é importante. Claro que é. Sobretudo na nossa área, as pessoas, quando vão fazer uma cirurgia estética ou um tratamento de medicina estética, vão estar, de certo modo, fragilizadas, porque vão submeter o seu corpo, a sua cara, estão estressadas, o seu rosto, a sua imagem a uma transformação que elas querem que seja positiva. Portanto, há uma série de fatores que têm sido tem que se ter em conta, nomeadamente isso. Faz um telefonema, a recepcionista diz, não sei lá, não sei. Portanto, há toda uma preparação de toda a minha equipa, daí eu conseguir fazer durante o dia um determinado X número de consultas num período de consultas. Eu faço um determinado número de cirurgias no mesmo dia, que é quase impossível, mas isto porque desde que a pessoa entra até sair está tudo rodado. Há todo um processo. Está tudo oleado. Sim, há todo um processo. E as pessoas, cada um sabe. Eu toquei música, eu toquei num conjunto e eu não opero com música, eu vou no carro com música, eu faço consultas com música, estou sempre com música. E eu costumo dizer que, para mim, a cirurgia, sobretudo a cirurgia estética, é um bocado como uma orquestra, percebe? Nós temos de estar todos oleados, os músicos estão todos ali afinados e aquilo sai mil maravilhas. Se um dos músicos dá uma pífia, aquilo fica tudo mal. É a mesma coisa na nossa profissão. Nós temos de estar todos oleados, muito bem asseados e bem responsabilizados. Trabalho de equipa, não é? Para atingir para atingir um bom resultado. Doutor Ângelo, eu tinha aqui também esta questão que eu achei curioso, que é, o doutor Ângelo opera muitas pessoas da parte do socialite e conhecidas, ainda continua nesse registro, vai tendo assim muitas pessoas da televisão e da rádio. Sim, mas isso nunca me impressionou em nada. Nunca lhe subiu, não é? Nunca me impressionou em nada, são tratados. Eu só aceitei fazer algumas dessas pessoas. O objetivo principal foi eu ter possibilidades de informar e de divulgar. Percebe? Se fizer uma pesquisa, não vem nenhuma entrevista minha numa revista nem na televisão em que eu diga eu, percebe? Nunca digo. Eu falo sempre da mamoplastia de aumento, da liposcultura infrassónica, disto, do que é que se faz, das complicações. Falo do todo, de forma a levar a mensagem às pessoas das técnicas que eu realizo, que eu considero e continuo a considerar que em muitos aspectos são pioneiras? Algumas são pioneiras e no todo conseguem ter uma forma de trabalhar um bocado diferente do que é habitual, percebe? E isso era uma coisa que eu gostava que fosse alargada. Eu nunca fui, como eu conheci alguns cirurgiões, que quase que punham a mão assim à frente para quem estava a ajudar não ver bem como é que se fechava ou como é que se dava o ponto, está a perceber? Eu fui sempre ao contrário. Eu já dei imensos workshops, imensos cursos na minha clínica, curiosamente internacionais, não é? Onde as pessoas nacionais, conto pelos dedos, as que frequentaram esses cursos, percebe? Portanto, isto, o que é que eu quero dizer? Quer dizer que eu nunca tive fechado a nada, percebe? Eu tive sempre aberto e tenho muito gosto. Há pessoas no estrangeiro, mais do que em Portugal, a seguirem as técnicas que eu criei, digamos assim, em termos de cirurgias. Que já que toca nesse ponto, é uma coisa que a mim também me inquieta um pouco, que é, na área médica nós temos muita necessidade, quando digo nós os clínicos, temos muita necessidade de ir aprender lá fora. Ir ao Brasil, aos Estados Unidos é bom, ir ao Brasil e aos Estados Unidos ver outros pontos de vista, mas às vezes são realidades que não são depois aplicáveis na nossa realidade em Portugal. Nunca. E nós já vamos vendo médicos de fora, profissionais médicos de fora, a virem aprender com os portugueses. Sim, nós temos em várias áreas, temos excelentes profissionais. Eu acho que estão um bocado desinseridos, não é? Há um grupo ou outro que se diferencia pela capacidade económica que tem na área privada, está bem? Mas de resto não temos um volume assim muito significativo. A história do ir lá fora, criou-se sempre esse conceito em várias áreas de que o que havia lá fora era sempre melhor do que há aqui. Não é verdade, eu tenho provas disso. O Brasil e os Estados Unidos são referências de cirurgia plástica e de cirurgia estética, mas eu
pertenço a sociedades americanas e brasileiras, portanto eu falo à vontade. Uma das coisas que eles têm a favor deles, entre aspas, é o número, não é? Portanto, eles são 200 e não sei quantos milhões de habitantes no Brasil, nós somos 10 milhões, somos menos do que uma cidade brasileira. São Paulo tem 20 milhões, tem mais, o estado de São Paulo tem 20 milhões, pois o estado de São Paulo. O E só de cirurgiões plásticos são 5 mil no Brasil. E passamos isto para os Estados Unidos, os números são ligeiramente superiores. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu fui fazer imensos congressos ao Brasil e aos Estados Unidos, e eu sentia muito pequenino ao pé deles, mas depois quando nós começávamos a falar de técnicas e a fazer apresentações de congressos, as coisas já não eram bem assim. Nivelavam-se. Nivelavam-se. Temos as skills, não é? Os médicos portugueses têm skill. Têm, obviamente, e outras áreas, mas aqui há uma coisa que não pode ser esquecida nestas áreas, que é a cultura das pessoas. A cultura, nós não podemos transpor. Quando as pessoas falam comigo, já fizeram 50 mil tentativas de fazer turismo de saúde em Portugal, e eu disse assim, isso não dá, nós não temos cultura para isso, os portugueses não têm cultura para isso. Os portugueses... Pegar nesse modelo de negócio de trazermos cá... O português também, isto é sempre pescadinha de rabo na boca, vai dar ao mesmo, porque têm menos poder de compra, não é? Têm menos capacidade, preocupam-se muito com o valor, não é? Com o dinheiro que vão gastar. E isso leva muitas vezes a terem opções erradas. Vão à Turquia. Ouça, não imagina quantos casos eu já tive da Turquia com desgraças sérias. Eu cheguei a ver um ou outro, não vi muitos, mas já vi um ou outro. Sérias, mas para não falar do que deve ter ficado por lá, está bem? Mas isto não é o barato sai caro, não é? Mas as pessoas não têm que ponderar, percebe? Mas ao fim e ao cabo o barato acaba por sair caro. Repara uma coisa, muitas vezes nós sabemos que temos um poder de compra deficitário, não é? Mas se nós formos abrir bem as coisas, vamos falar numa mulher, não interessa qual for, ela se calhar vai gastar na esteticista e no cabeleireiro e nas unhas e não sei o que ao fim do ano, se calhar gasta mais do que numa cirurgia, percebe? É muito possível. Em tratamentos de medicina estética. É muito possível. Nós falámos pouco da medicina estética hoje, mas eu acho que eu sempre trabalhei assim. Eu sempre trabalhei ligado à medicina estética, eu nunca me desliguei da medicina estética. Aliás, eu fiz medicina estética no início, porque não havia ninguém a fazer medicina estética, não é? Mas na minha equipa estão integrados médicos de medicina estética. E eu acho que esta simbiose, este trabalho de conjunto, em que eu digo isto não é para mim, é para a medicina estética, e os colegas da medicina estética também me dizem isto não é para mim. Se tem a pele da pálpebra toda pendurada, não há nada ali de ácidos hialurónicos, então isto é para cortar, vai ali para o Dr. Ângelo, percebe? Portanto, o trabalho de equipe de correlação, eu acho que só beneficia as pessoas. Os doentes, as pessoas, são beneficiadas quando entram num grupo em que seja tudo qualificado, que isso também é importante, bem formado. A qualificação e a formação médica, sobretudo na área da estética, tem muito que se lhe diga. Porque quando se diz, o cirurgião plástico não faz tudo, percebe? Como eu lhe expliquei no início, há várias áreas e há cirurgiões. Se vierem a mim agora para fazer uma cirurgia da mão, eu fiz imensa cirurgia da mão no início. Eu digo, não, isto para mim não é cirurgia da mão. Tem que ser para alguém que é subespecialista mesmo naquela parte. Até mesmo na área da cirurgia estética. Eu fui crescendo, aumentando a idade, digamos assim, e fui fazendo opções. Eu disse, não gosto muito de fazer isto. Não faço. Há um determinado número de cirurgias estéticas que eu tenho colegas a quem eu encaminho para fazer aquilo. Também há outros colegas que se não fazem determinadas cirurgias estéticas que eu faço e caminham para mim. Portanto, aqui tem que haver abertura de espírito, tem que haver honestidade e tem que haver uma coisa que deveria de haver, e eu tenho muita pena que não haja, que é o relacionamento entre os colegas. Networking, não é? Sim, exatamente. É difícil. O relacionamento entre... Parece que há mais competição do que cooperação. Falando em competição e na área estética, aqui em Portugal está a haver um boom de clínicas de... Vamos só falar das licenciadas e que são médicas, não vou falar do resto, que o resto então... esquece. O resto é tipo o bolor, não é?
falamos em clínicas médicas estéticas porque é o que está na moda e é o que o público vai procurando. Ou seja, do ponto de vista empresarial, digamos assim, o mindset médico está muito direcionado para o que está a dar dinheiro agora é cirurgia estética e são tratamentos, os botox, os ácidos hialurónicos e os lasers e esses tratamentos todos. A minha questão é, como é que você vê há 10 anos esta questão da medicina estética e da cirurgia estética? Vão-se estabelecer, como, por exemplo, o caso do Dr. Ângelo, tem uma clínica já há uma série de anos, vão-se estabelecer essas clínicas. Isto vai ser, vai ser como as clínicas de medicina dentária que proliferaram como cogumelos e agora depois começaram a fechar. Aqui vai acontecer um bocado a mesma coisa. É mercado a funcionar. vai acontecer um bocado a mesma coisa. Porque eu acho que nós não temos mercado de pessoas, sim, que tenham capacidade para ter, a partir de um determinado número de clínicas. E depois aqui é assim. O rácio não é? O rácio fica desajustado. A concorrência a mim nunca me fez confusão. Eu acho que a concorrência é saudável. E se a concorrência não existe? Eu também acho. A concorrência é saudável. Faz-nos querer evoluir. Eu às vezes digo a pessoas que vêm à minha consulta, algumas já vêm com a história toda sabida. Já foram 3 consultas de 3 cirurgiões, já tem o Google todo metido na... O comparativo, não é? A consulta de comparação. Eu digo também às vezes ao contrário. É a primeira consulta que faz comigo. Ouça outros. E depois decida, não é? Em consciência. Mas só para ter isto, dávamos 15 dias a falar sem parar. Então ontem tive uma doente que esteve na minha consulta, desculpe, e que me disse assim: eu vim de um outro colega seu de uma consulta que há dias e não sei quantos. Eu fiz a consulta, fiz a minha proposta, fiz não sei o quê, no fim ela diz-me assim. Eu perguntei-lhe, então... quando elas vão, eu digo, eu não quero saber o que é que lhe disseram. Falamos, depois no fim podemos comparar e podemos confrontar. Então, o que é que lhe propuseram para fazer da cirurgia? Não sei. Então, eu nem sequer vi as próteses, nem me falaram em número de próteses, não me falaram nada. Só me disseram que me iam mandar o orçamento agora por e-mail. Portanto, eu só estou à espera do orçamento e no orçamento talvez venha escrito aquilo que eu vou fazer. Percebe a diferença? Isto é triste. Claro que é. Isto é triste, porque as pessoas, os médicos na nossa área, cirurgia estética, medicina estética, têm a possibilidade de aprender e de fazer como deve ser. Têm que esquecer o dinheiro em primeiro lugar e têm que ir aos sítios e depois eles vão ganhar dinheiro mais e melhor e na mesma. É falta de visão, se calhar. Talvez seja alguma falta de visão. Sabe, nós... temos uma cultura que está enraizada e que vai mudar daqui a 2 ou 3 gerações, percebe? Eu tenho a certeza que se eu vivesse nos Estados Unidos, eu tinha tido uma carreira completamente diferente. Uhum. Aqui em Portugal, as pessoas pela frente, estás bom, grandes abraços e não sei o quê. Por trás é cortes e costuras a toda hora. O que é que quer dizer? Que eles acham que têm, não sei explicar, não sei se é inveja, se é mas eu agora vou para aquele. É muito ego. É muito ego. Doutor Ângelo, olha, nós ficávamos aqui mais uma hora a falar, mas você tinha um avião para apanhar. E eu acho que foi muito positivo esta conversa que tivemos para os nossos ouvintes e para quem nos esteve aqui a ver, a falar um pouco da medicina, do seu percurso também. Foi um prazer, aprendi muito consigo. Muito obrigado. Sinceramente, hoje vou para casa com o coração mais cheio. Muito obrigado. Acho que o Dr. Ângelo realmente é uma figura quase que enigmática aqui na área da medicina e da cirurgia estética e temos muito a aprender consigo, porque se calhar com 70 anos, 71 anos já estaria aí no seu relax e está aqui sempre a bolir, portanto aprendi muito consigo. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado.